Vocês sabem que eu não sei o que a ciência médica lhes diz, não sei. Mas a verdade é a seguinte: você tem uma capacidade de raciocínio, capacidade de inteligência que está de acordo com o seu espírito, harmonizou-se com o seu espírito, senão você não teria. O uso da capacidade física do cérebro está ligado diretamente ao seu espírito. Então ele manipula essas de você conhecer mais ou conhecer menos, não é isso? A inteligência, ela vem exatamente do espírito, que estimula o seu organismo, estimula o seu cérebro a verbalizar, a falar o que você consegue através da sua inteligência. Eu sei que você, a partir de uma idade, eu diria, se você for traçar um gráfico, até os 50 você sobe, depois você começa a descer. Pela dificuldade física, não é pelo espírito. Então o seu espírito vai começar a ter dificuldade, uma série de dificuldades que antes você não tinha. Fator memória. Estou falando porque o André parece que falou isso ontem e pediu para que eu falasse aqui a respeito. A memória. São duas memórias que vocês têm. Duas. Uma a do momento e outra do passado. O do momento, aquele momento que eu falo sempre nesse momento que você vive, ela pode ser passageira, você escolhe. Se você tiver um interesse que estimule você a guardá-la, tudo bem. Se não, ela desperta. A memória senil, que é a memória das pessoas que ficam idosas, ela tem uma perda de acordo com a capacidade física. Tem nada a ver com Alzheimer, né? Nada a ver. E o Alzheimer é uma doença. E o que eu estou falando, não estou falando de doença. Eu estou falando da normalidade. Então você deve procurar fazer as coisas antes dos 50. Que tal, Cássio? E depois dos 50, você vai ter dificuldade de assimilação, dificuldade, porque a memória não é mais aquela. Você vai sempre pela primeira memória. A segunda você desperta. O poder de fixação vai desaparecendo. Bom, isso tudo para falar do quê? Da segunda memória e da primeira memória. Qual foi a pergunta agora? Ontem? Sobre a demência senil. A demência senil. Então veja, que se esse processo, a tendência dele é aumentar, eu estou falando isso no geral, existe os específicos. É muito normal você encontrar um irmão, uma irmã, dizer assim a você: mas eu ando muito esquecido, eu não consigo lembrar. Já é um tipo de demência senil, pela idade. Fato é que, por exemplo, alguém que usa qualquer tipo de
medicamento ou qualquer uso incorreto que venha em detrimento do físico, ele paga aí. Começa a pagar. Por exemplo, droga, não é? Começa a pagar aí. O resgate é certo. Então o equilíbrio cada vez vai ficando mais distante de você. Mais distante, cada vez mais. Porque você perdeu aquela chance que você teve de equalizar as ideias, a sua própria razão, aquilo que você entende por razão, apesar de ela ser pequenininha, mas ela existe dentro do mundo da Terra, ela existe. Então a sua lógica é que se você subir numa escada e cair da escada, você vai se machucar. Essa é a sua lógica. Na realidade não seria bem assim, não é? Mesmo neste mundo, com toda a força gravitacional, não seria assim. Você não consegue voar. Você voa, Romero? Não voa. Mas voar não é tão complicado quanto vocês imaginam. Acontece que muita coisa Deus não permite que os encarnados daqui da Terra conheçam o processo de melhorar este sistema, porque não tem altura para isso. Se isso acontecer, é a destruição. Se você tiver conhecimento, um pouquinho de conhecimento sobre energia, você vai ver que a energia do universo é a energia magnética. Isso é sua vida, seu espírito. Por isso o mundo aqui não conhece, não tem altura espiritual para conhecê-la. Isso não quer dizer que eu não a conheço. Eu conheço, só não posso falar. Vocês ficam preocupados com problemas inexistentes, problemas de embaraço aqui na sua vida aqui. Ou é o filho que foi para droga, ou é o marido que fugiu e foi embora. A sua preocupação gira em torno de um mundo pequenininho assim. A questão é que o universo é bilhões de vezes maior e você faz parte dele, mas você, pelo crescimento espiritual, não consegue visualizar isso. Você não consegue ver um espírito, consegue ver? A não ser que o espírito recolha de você ectoplasma para ele fazer obstáculo à luz, para que possa pelo menos aparecer alguma coisa dentro do seu cérebro, cortar esse processo, facilitar o processo. Também não pode, porque é prejudicial a vocês. Então vocês vivem, como o médium fala, com muita propriedade, vive engessado. E tem que ser assim. Deus está certíssimo. Se eu for falar o que você gosta de ouvir, é falar o futuro, por exemplo. Nossa! Eu não posso deixar vocês esquecer do presente. É esse que vocês têm que lembrar. É o momento. E começar a melhorar. Muito bem. O seu momento, ele tem que ser regado. José Francisco, Castro, Romeu, vocês têm que pensar que o seu momento tem que estar regado de alegria. A alegria não vem dos outros, não. Não fique esperando que você vai ser alegre porque o grandão ali está alegre, então você vai ser alegre. Você não depende da risada dele para você ser alegre.
Você tem que educar o seu espírito de maneira a proporcionar ao próximo alegria. Aí é uma outra história. Aquele que discordar, por favor. Viu, João? Pode erguer o braço aí e discordar de mim, tem todo o direito. Não vou ficar sentindo. Nem um pouco. Bem, eu quero caminhar. Quando eu falo aqui que a reforma íntima, ela é a mais importante, que é motivo pelo qual você está aqui. Não é aqui na casa, não. Aqui nesse mundo, você está aqui para isso. Para evoluir espiritualmente. Não é evoluir em ter, é evoluir em ser. Vocês não entendem isso? Ser alguém. Alguém, que alguém? Aquilo que você canta aqui. Você não canta aqui o hino da Umbanda, ela não diz que a bandeira branca de Deus, e daí? É só da boca para fora? Examine o seu eu, examine, compare o seu eu com o seu ego. Não deixa que distancie um do outro, que se distanciar é dor. Não tenha dúvida do que eu estou falando. Distanciou é dor, é igual a dor. Não precisa ficar desesperado, porque eu ainda estou... Não, faça a sua análise sua, verifique aquilo que você pode melhorar em termos de relacionamento. Relacionamento, tá bom. Relacionamento é tão simples, conviver com alguém. É simples. Por que você se importa com coisas que não têm valor? Não tem valor nenhum. Você fica brigando, discutindo com seu parceiro, com a sua parceira, de coisas que não têm nenhum valor. Nada. Senão, decresce alguma coisa. O problema dele não entender não é seu. Não é seu, é dele. Já já ele chega aí. Não tenha dúvida. Bom, nós precisamos olhar os nossos irmãos por dentro, não por fora. Por fora não importa. É a mínima importância. Por dentro, sim. Então eu vejo vocês cuidarem do seu corpo exteriormente, esquece o interiormente. Aonde você deve ter as suas vistas ligadas ao interior e não ao externo. Entendeu? Bem, no decorrer desses anos todos que nós convivemos aqui, nós tivemos essa nossa convivência que foi muito prazerosa, porque eu desfrutei de crescimentos aqui que eu nem esperava, sabe? Eu não esperava que tivesse. Mas teve. Isso me conforta porque você está mais perto de ser feliz. Você nunca foi feliz? Nunca foi. Desde que nasceu, nunca foi. Não sabe o que é isso. Claro, existem exceções. Mas ela está um tanto distante, viu? Aqui ainda existe depressão,
existe uma série um conjunto de doenças emocionais que já era para estar fora disso. Deixa esses grandes problemas que vocês chamam para quem é mãe. Entendeu? Porque ela ainda está no amor primário. Ela não consegue sair do primário. Entendeu? Deixa para ela. Você tem que pensar um pouco mais para frente. Tem que pensar no seu crescimento espiritual, num aproveitamento que te satisfaça o íntimo. Ouviu, cara? Que satisfaça seu íntimo. Não é importante o que o seu filho lá fez que você não faria daquela forma. Isso não é importante. Você vai brigar com ele por causa disso? Ele tem direito a errar. Assim como você no passado errou. A sua oportunidade é agora. Falou, meu filho, olha, não seria mais fácil se você fizesse assim ou assim, assado? Tá, eu enxergo as coisas. Seria muito mais simples, mais fácil, mais agradável, não é? Do que você chegar e já ficar sisudo. Agora eu vou exagerar. Ficar bravo. Jogar aquela... Como é que chama isso? Talhadeira. Jogar. Por quê? Pra quê? O que adiantou tudo isso? Não seria mais simples chegar e dizer, estou usando você como exemplo, viu? Ô Bruno, acertei, hein? Acertei o nome. Ô Bruno, mas não seria mais fácil para você? Quem sabe se a sua ideia até é melhor do que a minha. Mas se eu fosse você, eu faria dessa forma. Acabou. Você não tem mais briga, não tem mais antipatia. Você não criou desarmonia. Você não tem que ficar com cara feia com ninguém. Primeiro, que você não tem o direito de criar desarmonia. Você está aqui para aprender a ser harmonioso e dividir o que é bom com o seu próximo, servi-lo. Não está aqui para usar vocabulário desajustado ao meio, como se para reforçar o seu ego. Quando você apressa esse reforço, é porque o seu íntimo está com necessidade de afirmação. Como você não tem outro recurso, você diz um nome feio pro José Francisco. Ou você chama o José Francisco de burro, ou você chama o José Francisco de alguma outra coisa qualquer. Você não tem esse direito. Você tem o direito de olhar para ele, verificar o que não está certo, e esperar uma hora do José Francisco para dizer a ele, José, não seria melhor se nós fizéssemos assim, assim, assim? Não seria melhor não. Eu fiz assim, acabou. Deixa fazer o que ele quiser. Tem preço isso. Entendeu? Porque quanto mais você aprender aqui, mais você tem que dar lá. Ouviu, Cássio? O que você já sabe. Se você começa a só aprender aqui e não passar para lá, alguém vai te cobrar. Não serei eu. Qual é o assunto que eu posso agradar um pouco? Porque eu já falei muita coisa ruim. Qual é o assunto? Só que naquela linha que o senhor vinha falando da demência senil, e o pai André ontem falou a respeito também do Alzheimer, eu queria que o senhor fizesse uma comparação
da demência senil com o Alzheimer e se um leva ao outro... A demência senil não tem transformação física. O Alzheimer tem. Começa por aí. A demência senil, ela não proporciona, por exemplo, você... A perda da segunda memória total. Você pode perdê-la, mas ela não traz para você dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, isso não. E já o Alzheimer... sim, sem dúvida. Vai se perdendo isso ao longo do tempo. E aí só fica a primeira memória. Só fica a primeira memória. Tá. A primeira memória é aquilo que você lembra da sua infância, né, do seu avô, da sua avó, da sua tia, do seu, sei lá, né? Que você caiu do cavalo. Isso você lembra. Mas está longe. Não está aqui. Que a segunda memória é aquela que você registra o momento. Mas eu não esqueço do momento. Graças a Deus, né? Mas registro lá não fica. Não fica. Porque depois você vai perguntar assim. Não, mas aí alguém vai falar assim, mas escuta, o senhor não falou que isso era assim, assim, assim? Você já não lembra mais. E falou. Expliquei? Antes do senhor entrar no próximo assunto, chegou um pedido aqui. É um garoto de 5 meses de Jacareí, ele está com dengue, pelo menos é o que já vi. Tem mais resistência do que um com 50. Dá o nome dele pro aquele, eu não tenho nome. Oscar. Como chama? Oscar. Que hoje na madrugada ele vai orar e eu vou ver. Acabou. Podemos ir para frente? Então vamos lá. Então existe o seu mundo, que é um mundo considerado como terceira dimensão. Tá bem? Entenderam o que é a terceira dimensão? Pode dizer que não, eu vou explicar. Vamos lá. Você tem, por exemplo, uma medida de padronizada aqui, polegadas ou metros, não tem? Ótimo. Você tem aquela medida linear. Quantos metros tem tal coisa? Escuta. Tem 2 metros. Quanto de pano você precisa para fazer o vestido? 3 metros. Isso são medidas lineares. Agora vem a outra pergunta. Quanto de área de pano você precisa para fazer o seu vestido? É a segunda dimensão. Quantos litros cabem dentro de uma caixa de água? É a terceira dimensão. Aí você pode até dizer, não, a caixa cabe 500 litros, 200 litros, né? E você sabe, você já estudou, deve estar na primeira memória, para muitos aqui estão na primeira, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 metro. Se eu estiver errado, me diga, viu? 1 litro, igual a 1 litro. Se é igual a 1 litro, e se a caixa tem tantos, você vai ver quantos litros cabe na caixa. É a terceira dimensão. Agora vamos pular para a 4ª dimensão, que é pouco conhecida, que é o que dá confusão em vocês. Se eu disser que eu estou aqui e estou na Alemanha, você... não é possível uma coisa dessa. Se ele está aqui, ele não pode estar na Alemanha.
que você tem distância, tem espaço. Eu não tenho. Então fica difícil a compreensão que através do raciocínio você poder obter essa resposta. Entendeu? Porque eu posso estar aqui, estar na Alemanha, estar no Japão, posso estar em outros médiums falando a mesma coisa em outros idiomas. Pode perguntar, cabe pergunta. Muito bem. Essa seria, não pode ser. Essa seria a quarta dimensão. Seria uma forma espelhada, então, a quarta dimensão, eu projetar o que está aqui em fase quarta. Ele diz. Seria uma parte espelhada, a quarta dimensão, como se fosse um espelho. É assim, olha. A fonte sou eu, Benedito. Eu imito o que eu penso para onde eu quiser. E você também. Seu pensamento não dá fronteira. Não tem fronteira. E a força que Deus me deu, eu posso fazer deste pensamento ele falar, gesticular, falar outros idiomas, falar o que eu quiser. Entendeu? É claro que ele vai me dar autorização para isso. Se ele for um médium receptivo, de boa qualidade, eu estarei lá. Não tenha dúvida. Não. O pensamento, ele está numa dimensão que não dá para eu explicar. Por exemplo, aqui nesse mundo você não tem nada fechado. É tudo aberto. Não tem nada fechado. Seu pensamento atravessa qualquer coisa. Ué, cheguei em Deus, imagina. Então, nós precisamos. Agora, vamos passar para frente, não é? Vamos para a quinta dimensão. Ela está fora da compreensão de vocês, evidentemente. E nós temos uma população muito grande de espíritos na quinta dimensão. Como temos na quarta. Como temos na terceira. Pouca diferença faz de vocês. Apenas de corpo. Só. Um corpo é mais etéreo e o outro é condensado, que é o corpo que você usa. Muito bem. Vamos adiante, tá? O horário está tudo bem, tudo razoavelmente bem. É. Então veja bem. Se você for verificar até a nona dimensão, estou usando um número, né? Que isso aqui não é intitulado como número, para ficar fácil de você entender. Gira na crosta da Terra, com os movimentos que a Terra fizer, porque a força magnética da Terra consegue atrair esses espíritos aqui para a Terra. Então são camadas espirituais que existem em torno da Terra. Quer dizer, quem está na nona dimensão pode falar assim, olha, eu vou encarnar lá que eu preciso ajudar o Zé Francisco. Eu preciso ajudar o Zé Francisco. Então eu vou nascer como filho do Zé Francisco. Ele sai lá da nona e vem parar aqui através do perispírito, que ainda tem perispírito. Depois já não tem mais perispírito. Perispírito é matéria. É mais ou menos como Mas isso. na nona ele tem perispírito? Tem. Na nona? Tem perispírito. Só que na nona já não tivesse perispírito. Só que é um perispírito que é adaptável a mundos diferenciados da Terra. De acordo com... Então Deus não é pequenininho como vocês pensam. Vocês pensam, fazem de Deus algo muito pequenino. Não é. Não é.
E a única coisa que ele pede a vocês, vocês não fazem. Não fazem. Mas você quer evoluir. Deus disse, amá-lo sobre todas as coisas. Você não ama. Você ama muito mais uma oficina para um filho do que praticamente para Deus. Não estou falando mal de você, viu? Estou citando exemplo. Entendeu? Quando que Deus tem que estar na frente. Eu disse que eu moro na metade do caminho. Eu nem sei que dimensão que eu estou, mas eu moro na metade do caminho. O meu espírito é matéria, como o seu é e todo mundo. Que matéria? Aí, agora nós chegamos lá. É uma matéria mais refinada, que me abre diversos caminhos, encarnações, outras. Mas eu, como gosto de você, estou aqui. De modo que vamos caminhar mais um pouquinho, dá tempo? Não, mais um pouquinho dá, pai. Pode. Existe a dimensão que o Senhor mora, porque o Senhor escolheu devido à sua missão. Sim. Porém, existe uma dimensão que o Senhor pode alcançar. Ah, sim. É diferente. Mas isso aí deixa pra lá. Só Porque queria separar uma coisa eu sou da muito pequenino. outra. Não, independente disso. Separar uma coisa da outra. Sim, eu posso. O Senhor escolheu estar aqui. É claro. Poderia estar mais longe. Sabe, o progresso espiritual, cara, nós não podemos deixar rabo. Você tem que passar na porta e não esquecer do rabo. Porque o rabo é alguma coisa que você deixou para trás. Você não pode. Tem que levar tudo. Por isso eu estou aqui. Deixou umas coisas para trás. Tem umas coisas para trás. É, não pode. Porque se fechar a porta, pega o rabo. Não é assim? Eu não gosto de deixar rabo para trás. Então, eu vim aqui conhecer vocês. Olha que coisa boa. Olha aí, cada fisionomia agradável, pessoas sorridentes. Uns estão um pouco tristes, porque não era com ele que tinha que pôr feio. Ele era tão bom, não poderia pôr feio com ele. Mas aconteceu. Então Deus foi injusto? É que a razão de vocês não chega lá. Mas eu explico por A mais B como é, por que as coisas aconteceram assim. Você, por exemplo, Romeu, não conseguiu libertar ainda do amor primário. Né? O amor primário está servindo para você como termos de comparação, como você deve amar o próximo. Então é uma comparação, né? Então você está aqui para isso, aperfeiçoar-se de tal maneira que você possa dividir esse amor equitativamente com o seu próximo. Quem é o seu próximo? Todos esses que estão aqui, posso ver. Não vou falar sobre isso. Eu acho que tá numa hora boa, pai. Tem embora. Isso, coisa boa. É que eu queria só contar para vocês que eu estava na minha casa. Minha casa é de sapé, eu já falei para vocês. Tem uma água muito gostosa. Fresquinho. Flores, passarinhos.
E você acredita que eu escutei uma cantiga, falar assim para vocês entenderem. Na realidade, eu não escutei, não é o processo de escutar, eu estou adaptando aqui, não é? Eu escutei aquela cantiga, aquilo vinha e vinha se aproximando, sabe? Eu não sou curioso. Eu falei, eu não tenho nada que me causa temor. Aquilo foi indo, foi aumentando cada vez mais. Aí eu consegui verificar do que se tratava. Vinha de uma dimensão mais dos degraus inferiores, eles conseguiram, ou talvez pela fé, passar nessa dimensão, onde eu pudesse ter, até contato poderia ter. Era uma procissão de católicos. Procissão, um atrás do outro. Só que não seria assim, tão rude como é aqui, não é? São irmãos com uma certa consciência, tudo, que ainda falta um soprinho para admitir certas coisas. Reencarnação, isso é claro, evidente que não tem jeito de escapar. Um católico que aceita a reencarnação, só pelo fato de ele não querer dizer que ele é um espírita, não é? Mas eu vi aquilo e tudo, eles não me viram, mas eu vi aquelas cantigas, tinha lá um padre eloquente, né, com uma voz agradável, cantando louvor a Deus. Até aí eu até acompanho um pensamento que ele está cantando. Mas no final da procissão, que era muito grande, apareceu uma divisão com uma função de irmãos que eles vinham arrastando. No entender deles, ele iria dar o progresso para essa irmandade que eles estavam arrastando. Só que o progresso não é dessa forma. Sem encarnação aqui não tem progresso. Eles passaram, então eu fiquei vendo tudo aquilo, não perguntei nada. Um lá me viu, um descuido meu, ele me viu. Aí eu me lembro que ele falou, olha, tem um neguinho ali. E eu me apresentei para ele, assim, para ele conseguir me ver, eu sentado num toco, eu tenho um toco na porta, no portão. Eu sentei lá e fiquei olhando passar. E eles arrastando aqueles irmãos umbralinos, que eles conseguiram manusear com energia magnética, entendeu? E eles iam arrastando. Esses irmãos estavam sentindo-se bem. Só que o interior, nada. Então, vai ter um momento que ele vai ter que soltar tudo aquilo numa situação muito difícil. Foi isso aí. Deu para aproveitar alguma coisa? Opa! Oh, que coisa boa, não é? Já vou embora, José. Se deixar, eu fico aqui a noite toda. Pra mim não tem. Eu gostaria de ter mais tempo com você para passar para vocês informações para facilitar a reforma íntima. Aliás, tem alguém tão preocupado com isso que montou um curso que eu acho que vocês devem
frequentar esse curso. É um aprendizado muito bom. Eu, se estivesse aqui na Terra, iria frequentar. Vai ter um desencarne aí famoso. Famoso pra você. É? É certeza. Vai ter gente acendendo vela aí pra ele. Eu boto que você já deu. Quer acender essa? A gente não pode depender de vela. Porque depender de vela é depender de amor do próximo. Num mundo que ninguém dá amor, como é que você vai depender? Você está frito. Está frito, não tem progresso, não vai para frente. Não vai. Quem que desencarnou da sua família? Não. Tanto faz. Seu pai. Você acendeu alguma vela para ele? É? Como é que vai depender de uma criatura dessa, acender uma vela e mandar amor? Você entendeu? Não dependa disso, gente. Seja você. Tenha confiança em você, confiança em Deus. Acabou. Então aí. Desculpa, viu, mamãe? Eu não gostava de flor, eu levo flor lá. Você leva a flor aonde? Lá no Aonde? cemitério, lá eu levo flor no nome, mas não gosto, eu não gostava. Você pedir para um espírito, mandar a flor para ele, aí o espírito vai fazer o quê? Vai formatar energeticamente a flor que você mandou, exatamente como ela é, e conduzi-la até ele. Aí, aquela flor chega lá. Fora disso, está lá no meio da terra, lá. Ô meu irmão, o mundo daqui, você só tira o proveito para aperfeiçoamento espiritual, nada mais. Pensa você que você vai levar alguma coisa, aquilo de bom que você aprendeu, guardou, você traz para cá. Fora disso, traz para cá ainda numas condições, depende das condições, né? Condições de fixação de memória, uma série de coisas que hoje você tem esse uso. Vamos orar a Deus para que Deus ajude você a que isso tudo permaneça com você. Gente, não é assim empurrando com a barriga que você vai atingir alguma coisa do lado de cá. Você tem que atingir aí e depois aí você está libertado. Está liberto. É igual um passarinho que esteve numa gaiola. Você hoje, Castro, está dentro de uma gaiola, fechado. Não consegue sair. Tocou? Como é que você faz? Para abrir essa gaiola, precisa que o seu tamanho de pássaro passe na porta da gaiola, para você sair e ser liberto. Um desencarne infeliz, não é? Todo mundo quer, né? Quem não quer? Você tem que pensar que a sua trajetória para vir para cá tem que ter decréscimo físico, e o decréscimo físico pode ser dor. E aí? Tem que merecer alguma coisa para não ter nada disso.
Tem gente que desencarna, nem vê, dormindo. Nem vê. Merecimento. Deitou, acordou do lado de cá. Merecimento. Porque você ficar aí na mão de hospital, como é que chama? De médico, de agulha pra cá, agulha pra lá, espeta aqui, tira ali, põe aqui. Ah, que tal, Cássio? É melhor fazer agora para evitar tudo isso. É só pedir que Deus faça. Deus tanto faz você estar aqui nesse mundo como estar aqui do meu lado. Tanto faz. Está preocupado. Você tem que pedir. Senhor, eu o amo. Eu queria que o Senhor olhe meu coração, veja que eu estou harmonizado com o Senhor. Eu pediria para não desencarnar dessa forma horrível que você já viu, irmãos, desencarnar aí, ficar aí. Porque muitos ficam, às vezes, anos e mais anos numa situação vegetariana. E o espírito preso, não consegue sair. Ainda bem que vocês são médiuns, estão aprendendo como existe uma convivência do lado de cá, em outra dimensão. Vocês aqui aprendem isso. Você não sente uma entidade quando ela chega perto de você? É a mesma coisa. Tudo isso precisa treinamento, exercício. É através do exercício que você consegue algum êxito. Exercício caritativo. O que é isso? O exercício de doação, desapego às coisas materiais. Por isso que quando eu digo a vocês, se me disserem como é que eu quero retornar aqui a este mundo aqui, eu quero retornar aquele negrinho que nem um paninho para cobrir tem, na pior condição. Não quero ter nada. Estou vendo que eu não preciso. Ter o quê? Segundo que aqui é tão passageiro que 100 anos não é nada. Não é nada. Por que você dá tanta importância? Chega uma contenda com o próximo, brigar com o próximo por coisas que não têm valor, não soma nada no teu espírito, nada senão a chance de pegar um resgate aí. E você teima. Quer? Não, deixa comigo. Ele vai ver só como é que é, não é, João? Ele vai ver só como é que é a coisa. Não, não é assim. Isso é para espíritos rudimentares. Você não é. Você está aqui, nessa casa, não é. Está na hora de melhorar. Esse gênio horrível de lidar. Vai ter que acertar isso aí. Não, senão você não passa na porta. Não passou na porta, é miserabilidade, é retorno para a terra. Tá bom. Retornar aqui. Você gosta tanto daqui assim? Aqui você tem que gostar disso aqui para você aprender só. Como escola. Tudo bem. Você não vai ficar aqui. Tem que soltar. Quanto mais você soltar da sua mão, mais você vai possibilitar do lado de cá coisas que não dá nem para explicar. Se eu falar, vocês não conseguem assimilar. Bem-estar, por exemplo. Se eu vou falar em bem-estar, eu vou ficar a noite toda falando.
Você nunca sentiu, não sabe nem o que é isso. Então, são sensações tão agradáveis que o seu corpo não resiste a tais sensações. Acredite. Então, porque ela passa do limite, transcende o limite do seu físico, o bem-estar. Entendeu, cara? Vou te fazer uma visita, mas se você chorar, eu vou te bater. Eu não posso. Aqui, os espíritos aqui, aqueles que estão aqui conosco e tudo mais, não pode ter essa aproximação porque vocês não suportam. Tal é a alegria interna de vocês pela presença de alguém. Se você começa a chorar, perde o fôlego, é capaz de desencarnar. Tem vários casos nesse sentido aí. Vários casos. É que a entidade gostava tanto do irmão e quis passar uma coisa boa pro irmão, né? E foi se aproximando, o irmão não suportou e veio a desencarnar. Sabe aquela história do aviador? Sabe? Isso é um conto, hein? História do aviador. Estavam dois pilotos em um grande parque aeronáutico. Ali era munido de grandes telescópios, toda a tecnologia da mais moderna e aperfeiçoada existente aqui neste mundo. Esses dois irmãos, mas não tinham ligações sanguíneas. São excelentes pilotos de aviação, excelentes. E tinham naves das mais modernas na mão, com um poder de arranque muito grande, tudo bem. E um estava lá, eles estavam conversando perto das naves. E um conseguiu visualizar Falar em disco aqui é um absurdo, né? Mas não é absurdo, não. Uma outra nave interplanetária que ficou um tanto perdida aí, então ela faltou um pouquinho de a energia, faltou um pouco de energia para ela, então a tendência é evidente, não é? A força gravitacional, ela não foi totalmente absorvida devido a alguma deficiência da nave. Então ela deu uma queda. Nesta queda, esses dois aviadores conseguiram vê-la. Um, que era muito decidido, subiu em cima da nave que ele tinha e foi em direção a esse disco, mas não é disco nada, até é quadrado, não tem nada a ver, mas foi em direção. Quando ele se aproximou a uma distância que poderia ser prejudicial, ele sumiria, a nave, tudo, pela força magnética, sumiria, desintegrava. Os irmãos que estavam na nave, que era muito mais evoluído que a Terra, recolheram o espírito dele. Ele se perdeu, mas recolheram o espírito, que hoje teve um tratamento todo especial, mas teve uma escola que há bem pouco tempo, em função de tempo, conseguiu sair dessa escola para pleitear uma reencarnação em um planeta
de regeneração. E lá foi. Mas teve quanto tempo? Nossa! E aqueles irmãos se sentiram responsáveis e começaram a prepará-lo, e pedir a Deus, e ele conseguiu essa vitória. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: uma emissão de amor, ela precisa ser dosada para vocês aqui. Que se emitir um pouquinho acima, o seu corpo não existe. Ele para. Uma facilidade enorme de parar. Então, existe o cuidado. Assim como você tem em pontos positivos que vão para cima, como você tem em pontos negativos que vão para baixo. Os pontos negativos são da mesma forma. Não faz diferença. Se começar a chegar perto de você os pontos negativos, você desfalece. Entendeu? Ai, Deus esteja convosco.